peguei e fui fazer o concurso público, né? De lá da prefeitura de Breu Branco. Então, minha gente, depois que aconteceu isso tudo, né? Que o pai da Flávia me acertou o olho e eu vim de lá, né? Eu já tinha passado por aquele percurso lá de acho que um mês eu fiquei fora de casa, ou acho que menos do que isso, acho que não foi uns 20 dias que eu passei fora de casa, porque uma semana eu passei lá, na outra semana eu passei voltando, acho que foi uns 15 dias. Pronto, foi uns 15 dias que eu fiquei longe de casa só, né? Foi um período pro pai da Flávia me esquecer, então ele foi pra ilha e ficou morando na ilha, né? E mentiu dizendo que tava trabalhando na Transbrasiliana, tava sendo motorista e tudo mais. O que é certo é que depois disso, o que eu fiz? Eu fui trabalhar na rodoviária, fui trabalhar na rodoviária de Tucuruí, lá, né? Tinha uma rodoviária lá, né? E aí eu fui trabalhar numa lanchonete na rodoviária, né? Depois disso tudo, o pai da Flávia foi morar lá na ilha, né? Já me deixou em paz. Aí eu fui trabalhar na rodoviária, lá na lanchonete. Trabalhava de noite, eu ia à tarde, sim, acho que às 6 horas e saía às 6 horas da manhã. Né? Aí o pai da Flávia já não tava mais me atormentando e tudo mais, já tava lá pra essa ilha. O que acontece? Eu peguei e achei um mototáxi. Comecei a me enrolar com mototáxi. Gente, pra quê? Esse foi o pior período da minha vida e da vida da mãe também. Dó. Porque nesse período também, né, eu estava me envolvendo. Antes, vou voltar um pouquinho a fita, né? Aí quando eu voltei, né, desses 20 dias lá, né, aí o pai da Flávia já tinha me deixado em paz. Quando eu voltei, aí que nem eu falei pra vocês, tinha uns amigos meus lá na escola, a Dora, né, que é irmã do Mazinho, e o seu Silva. O seu Silva é uma peça muito importante, porque a gente estudava junto, a gente se conheceu na escola, é um senhorzinho muito também mais velho do que eu. Acho que se brincar, ele é até mais velho do que o Manel, né? Aí, o seu Silva pegou e apareceu, né? A gente estudava junto, fazia o EJA, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu já tava no último ano, né, na escola, e aí quando eu saí, aconteceu isso tudo, né, e o seu Silva foi que fez uns trabalhos de escola junto com a Dora, a gente fazia sempre em grupo, o seu Silva, eu e a Dora, né. O seu Silva era mais velhinho do que eu e gostou de mim, né, ele gostava de mim lá na escola, só que a gente não tinha nada não, porque eu era casada com o pai da Flávia, né. Aí, menino, o que é certo é que quando eu voltei, né, aí o Manuel já tinha me deixado em paz, eu comecei a me envolver com o seu Silva, né? Só que o seu Silva era casado. Aí começou a desgraceira. O seu Silva era casado, só que o seu Silva me dava tudo que eu queria, entendeu? E aí eu já vinha o pai do Júnior tinha me traído. O pai da Flávia era mais velho do que eu, mas não tinha juízo, entendeu? E eu sempre me envolvi com gente mais velha, porque eu acho que eu ainda tenho, mas eu tenho que me consertar, essa parte de querer ter um pai. Devido a não ter pai, eu acho que no meu subconsciente eu me envolvo com os homens mais velhos pra ver se eles cuidam de mim, entendeu? Como se fosse pai. No final acaba que eu acho que eu não tava procurando um marido, eu tava procurando um pai. E não encontrava, porque eu me envolvo com os homens mais velhos, mas o juízo deles são menor que o meu, né? Eles não pensam muito, não. Aí, o que acontece? Aí eu fui me envolver com o seu Silva, só que o seu Silva era casado, só que o seu Silva me dava tudo que eu queria, ele me dava. Eu pedia um celular, ele me dava. Ele me ajudava a manter as crianças, ele me ajudava no dia a dia, ele fazia compra e tudo mais. Só que o seu Silva era casado. E eu fui e falei pra mãe, tô me envolvendo com o seu Silva. Nessa parte agora, eu não quero ver ninguém condenando a minha mãe, mas infelizmente a minha mãe fez o que ela pôde com o que ela sabia. E ela achou talvez que era certo, eu não sei, eu não vou julgar minha mãe. O que passou, passou, e muita coisa que ela fez foi pro meu bem, muita coisa que ela fez, ela se foi por mal, ela não sabia que era mal. Mas aí eu fui e falei pra minha mãe, minha mãe, o seu Silva tá se envolvendo com ele, mas o seu Silva sempre agradava nós, comprava as coisas, a mãe fazia vista grossa e dizia, não, deixa, vai ficando por aí. Houve um dia até que a mulher do seu Silva foi lá em casa pra falar comigo, né, dizer, tá vagabunda, tá com meu marido e tudo mais. Sabe o que a mãe fez? Eu tava dormindo, né,
chegado da bagaceira, tinha ido pra festa e tinha chegado de manhã e tava dormindo. Que a mãe era assim, se eu saía, eu pagava ela pra olhar o menino, quando eu tinha. No dia que eu tinha dinheiro, eu pagava ela. No dia que eu não tinha dinheiro, eu não podia sair, porque eu não paguei pra olhar o menino, então ela também não ficava com o menino pra mim ir. E a mãe sempre foi de trabalhar uma noite sim, outra não. Uma sim, outra não. Então sempre era uma noite em casa, uma noite trabalhando. Uma noite em casa, uma noite trabalhando. Então no dia que ela tava em casa, se fosse num dia que eu fosse sair e eu tivesse dinheiro, eu pagava ela, ela ficava com os meninos. Se eu não tinha dinheiro pra pagar, ela também não ficava. E se ficasse, se eu saísse escondida, era um pontapé de briga maior do mundo, entendeu? Mas se eu pagasse ela, no outro dia eu podia acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, que ela tava de boa, ela tava tranquila. Porque esse dinheiro que eu pagava ela usava até mesmo pra comprar comida pra nós, comprar as coisas pra nós, entendeu? Já ajudava no dia a dia dela, entendeu? Tanto é que no dia que eu saía, que eu pagava ela pra ficar com os meninos, eu podia acordar 10, 11 horas da manhã, que sempre tinha um cafezinho pronto, um almoço pronto, e ela não ficava zangada, entendeu? Mas se eu não pagasse ela e eu saísse, no outro dia eu tinha que levantar cedo, bora, acorda, e arrumar humor, e ela brigava, e ela... O ó do borogodó. Aí tá, né? Eu fui e falei, mãe, tô me envolvendo com o seu Silvio, mas ele é casado. Ela, deixa pra lá, já que ele tá bancando a história aqui, te ajudando com as crianças, tá bom, né? Então eu vi o seu Silvio de vez em quando e tudo mais, e aí o seu Silvio mantinha sempre a gente. Bastava eu dizer, seu Silvio, eu tô precisando de tanto, inclusive a mala que eu comprei, né, fiado. Viajei, comprei a mala fiada, seu Silvio foi que pagou a mala, viu? Pagou todas as parcelas da mala, mas o seu Silvio era casado. Aí eu fui e falei, mãe, seu Silvio é casado. A mãe, em vez de dizer, minha filha, não se envolva com um casado, a mãe disse, bora, deixa estar, vamos aqui, vamos viver, porque ele tá bancando a criançada aí e tu também. E beleza. Aí eu fui e... tava me envolvendo com o seu Silvio. Um belo dia, a mulher do seu Silvio foi lá em casa pra fazer confusão e eu tava dormindo. A mãe nem sequer me acordou. A mãe foi lá e resolveu o babado. Olha, deixa a minha filha, ela tá dormindo, não vou acordar ela, a senhora vá-se embora e cuide do seu marido pra lá. E ele é que sabe, se resolva com ele. Botou a mulher pra correr. Quando eu acordei foi que a mãe disse, a mulher do seu Silvio veio aí, mas eu mandei ela embora. Eu disse pra ela cuidar da vida dela, que aqui não é pra ela vir fazer barraco não. Botou a mulher pra correr, que eu nem vi, cheguei nem a ver a mulher do seu Silvio, entendeu? E a mulher do seu Silvio foi-se embora. Porque o que importava lá, né? Seu Silvio bancava tudo. Mãe, sem querer ser má com a senhora, mas a senhora realmente fez isso. Aí tá, né? Aí fiquei nessa, né? Se eu saía com o seu Silvio ou não interessava com quem eu saía, desde que eu trouxesse dinheiro e pagasse pra ela ficar com as crianças. Que no final era dinheiro pra nós mesmos se manter durante o dia ali. Tá. Peguei e fui trabalhar na rodoviária, né? Nesse meio tempo, se envolvendo com o seu Silva, fui trabalhar na rodoviária. E Manel já tava lá pra roça, pra ilha, né? Que a gente quase não via ele, só via de vez em nunca. Eu mesmo nunca nem via. A mãe falava de vez em quando com ele, mas eu nunca nem falava com ele. Teve dias também da mãe até ir lá na ilha também, levar as crianças e ia lá com ele, passar o final de semana. Ele preferia nem vir na cidade, já justamente pra não me ver, pra não causar contenda, pra não causar confusão. Graças a Deus foi meio que botar água no fogo, que ele ficou lá na ilha e eu fiquei aqui vivendo a minha vida, que aí eu já tava livre, né? E também Lei Maria da Penha já tava valendo. Se ele me triscasse, já podia acionar a delegacia das mulheres, que era pertinho de casa, lá pertinho de casa. Só bastava sair andando e ia lá. Aí tá, né? Nisso eu comecei a trabalhar na rodoviária, né? E aí conheci um mototáxi chamado Edmilson. Gente, pra que eu conheci o Edmilson? Edmilson também era casado. Já tava me envolvendo com o seu Silva, que era casado. Só que o seu Silva não me perturbava. O seu Silva era na dele, pessoa tranquilo. Era muito na dele, ele me amava e tudo mais, mas era sempre na dele, tipo, no meu tempo. Chegou ao ponto até de eu fazer um... Ai, meu Deus, eu fiz um contrato com o seu Silva. Eu já tava tão angustiada com tanto homem, com tanta coisa, que eu fiz um contrato com o seu Silva. Seu Silva, nós dois se envolvemos, mas é assim, assim, assado, e é do meu jeito, quem manda é eu, e eu vou pra onde eu quiser, e eu faço o que eu quiser, e o senhor, pelo amor de Deus, não venha me frescar meu juízo igual o pai da Flávia, não. E fiz ele assinar um contrato de envolvimento. Um contrato de relacionamento. Sendo que o homem era casado. Gente, eu não tô falando aqui me vangloriando, não. Que eu acho horrível isso que eu fiz. Mas fiz, não vou negar. Fiz mesmo, me envolvi com o homem casado. Né? Aí peguei e me envolvi com o Edmilson. Só que quando eu me envolvi com o Edmilson, falei pra mãe, tô me envolvendo com... Aí tá, o Edmilson me levava pra casa, né? Eu saía de manhã, de tardezinha, ele ia me buscar, de manhã ele ia me levar, e eu fui um belo dia, eu falei, mãe, olha,
No primeiro dia, aliás, que o Edmilson me levou em casa, eu fui e falei, mãe, a senhora viu esse mototáxi que acabou de vir me deixar aqui? Edmilson, ele é muito bonito, ele era mais novo, o Edmilson era mais novo do que o seu Silva, do que o Manel, só que ainda tava muito mais velho que eu. Era, digamos que eu tinha uns 25, 26 e o Edmilson tinha uns 40 e poucos anos, entendeu? Sempre mais velho do que eu. Nisso eu fui e falei, mãe, ó, tô me envolvendo com esse mototáxi. Bem no começo, no dia que o Edmilson foi me levar em casa, eu me lembro como se fosse hoje. Era a primeira vez que eu tava indo lá em casa com o Edmilson. Eu fui e falei, mãe, tô me envolvendo com o Edmilson, só que ele é casado. E ele é mototáxi, ele me vai, me traz e tudo mais. Aí ela, minha filha, não pode se envolver, deixa pra lá. Só que a mãe não sabia que isso ia ser a pior coisa da vida dela. Aí a mãe, não tem problema não, pode se envolver. Tipo, não fez muita questão e nem disse, minha filha, mais um casado, minha filha, não se envolva com isso aí. Não, a mãe não falou isso aí pra mim, não. A mãe disse, deixa estar, deixa estar. E nisso, eu acho que a mãe pensou assim, não, é mais uma fonte de renda. Oh, Deus, eu acho que a mãe pensou, é mais uma fonte de renda, né? E aí, menino, que é certo que eu me envolvi com o Edmilson. Só que o que aconteceu? Eu gostei do Edmilson. Entende? E depois que eu me envolvi com o Edmilson, eu já não queria me envolver com o seu Silva, porque pra mim, só de homem no mundo, só existia o Edmilson, que eu gostei tanto dele, que eu queria ele só pra mim, que eu queria até que ele largasse a mulher dele pra ficar comigo, e foi um modo borogodó, e aí ele se largou, e aí ele foi morar comigo, mas a mãe odiava ele, entendeu? A mãe... No começo a mãe disse deixa estar, depois a mãe odiou esse homem por tudo nessa vida, e aí eu tive que sair de casa, a gente começou a brigar, porque aí ela já queria que eu largasse o Edmilson, porque eu não quis mais envolvimento com o seu Silva, então acabou a renda do seu Silva, né? E aí eu tava trabalhando lá na rodoviária, eu saí da rodoviária também, aí fiquei só em casa e queria sair mais o Edmilson, eu queria estar curtindo mais o Edmilson. E a mãe não queria que eu ficasse curtindo o Edmilson, porque já tinha largado o seu Silva, que era quem mantinha a relação ali, entendeu? E aí eu não quero mais o seu Silva, quero ficar só com o Edmilson, e fiquei realmente só com o Edmilson, mas pra quê, filha? A mãe não queria. A mãe não queria. E ela odiava, chegou ao ponto de ela dizer que ela queria pagar uns malandros pra dar uma pisa em nós dois, que onde visse eu e ele junto, era pra bater em nós dois junto. Ela tinha até desejado que eu morrisse, uma filha dessa podia era morrer. Só sei que eu me envolvi com o Edmilson, acho que uns 4 anos nesse Chove no Mói, eu acho, né, que foi uns 4 anos, eu nem sei. Mas fiquei com o Edmilson, Chove no Mói, o Edmilson largou mulher, e aí a mulher do Edmilson um dia foi lá em casa, eu tava dormindo de novo, a mesma cena. A mulher do Edmilson foi lá em casa fazer barraco, sabe o que a mãe fez? A mãe fez foi me acordar, olha, vem cá resolver o babado aqui, que a mulher tá aqui, ó. A mulher do homem tá aqui na porta, foi diferente, entendeu? Porque o Edmilson já não tinha tanto dinheiro como o seu Silva, entendeu? E aí a mãe pegou e chamou a mulher, aliás, a mulher do Edmilson foi lá em casa e a mãe já fez diferente do que ela fez com a mulher do seu Silva, entendeu? Ela disse, é uma vagabunda mesmo, e aí ficou as duas me xingando, a mãe, mas a mulher do Edmilson, e a rua inteira soube que eu era safada, que eu era uma sem vergonha, que eu era a pior da puta, era eu, porque a mãe fez isso, a mãe saía de porta em porta falando mal de mim, dizendo, ó, essa é uma vagabunda que tá com um homem casado. Então a mãe fez a minha maior fama lá na rua, sendo que eu avisei antes, gente, eu pedi permissão antes pra me envolver com o caba, e ela disse deixa estar, e aí depois veio me condenar, me tacou dentro de uma fogueira. Tá certo que eu tava errada, mas ela teve a oportunidade de me corrigir, ela não me corrigiu, ela esperou gostar do homem, pra depois ela vir dizer que eu era vagabunda, que eu era uma cachorra, que eu era uma safada, que eu era uma rapariga. Uma rapariga sem vergonha, entendeu? Aí a mulher do Edmilson foi lá e eu quase dou nela também. Eu digo, olha, não venha me xingar aqui não. Eu fui pra cima dela e eu ia dar umas porradas nela, mas aí a mãe não deixou. E aí saiu a mulher me xingando. E a mãe, nesse mesmo dia que eu fui bater na mulher, né, a mãe me botou pra dentro de casa e quis me bater de corda. Aí eu fui sair de casa, menina. Peguei meus meninos e fui me embora. Aluguei um lugar pra morar. E passei a trabalhar na casa dos outros, de limpeza, né, de zeladora, né, sendo uma zeladora na casa de uma mulher, a mulher tinha um salão lá na Coab, de novo, na Coab de baixo. Fiquei trabalhando na casa dessa mulher e fui morar nesse quarto de aluguel. E aí eu peguei, implorei, chorei. Gente, eu tava obcecada por esse tal de Edmilson. Gente, pelo amor de Deus, não desejo pra ninguém isso, porque é horrível, horrível, horrível. A pessoa que não é sua e você querer que seja sua. E a pessoa. E ele era daquele que queria ficar comigo e com ela, entendeu?
Porque ele tinha 2 filhos com ela, e ela era mais velha do que ele, e ela acabava sendo meio que uma mãe pra ele, de fazer tudo no tempo e a hora pra ele, sendo que eu não fazia isso. Mas eu amava ele demais por tudo, e era Deus no céu e esse Edmilson na terra. Porque me ensinou muita coisa, entendeu? Me ensinou que a gente tem que ter amor próprio, e antes de amar o outro mais do que a gente tem que se amar. Mas nesse período eu não sabia disso, não. Aí, menino, que é certo que foi em cima, foi embaixo, que eu ainda fui morar mais nesse Edmilson lá em outro bairro, no Getati, um bairro que tem pra lá, não tem? E foi só eu e o Júnior e a Flávia, e acabou que o Júnior não gostava dele, porque o Júnior ficava muito com a mãe, e a mãe falava muita coisa pro Júnior, entendeu? A mãe falava muita coisa pro Júnior de mim e do Edmilson, dizendo, ele não presta, ele não vale nada, e o menino ouviu muitas vezes isso aí, entendeu? Aí, menino, o que é certo é que fui morar mais no Edmilson lá, e acabou que só ficou a Flávia comigo. O Júnior preferiu ficar com a mãe, e eu, como o Júnior não se dava bem com o Edmilson, eu preferi deixar o Júnior com a mãe. Mas também não foi um dormir, sempre as minhas coisas assim, ó, resolvendo rápido. Fui morar com esse Edmilson lá nesse Getati, e vi que não dava, né? Porque aí ficou só eu e a Flávia, e vi que não dava, aí mudei de uma casa pra outra casa, que foi pro kitnet a princípio, que era só um quarto, né? E aí vi que não dava, porque tava eu, a Flávia e o Edmilson lá, mesma história da mãe, ó, se repetindo a mesma história. Lembra que eu falei lá atrás que a mãe se juntou e me tentou morar comigo num cubículo e não deu? Aí eu fiz a mesma coisa, fui morar com o Edmilson num cubículo com a Flávia e o Júnior, e não deu. Aí o Júnior voltou pra casa da mãe e a Flávia ficou comigo, e eu vi que não dava, eu peguei e aluguei uma casa maior. Fui alugar uma casa maior que já tinha quarto pra mim e pra Flávia. Só que quando a gente mudou pra essa outra casa maior, o Edmilson, a família dele morava no mesmo bairro do Getati. E aí eu vi que ele ficava lá e cá na casa da mulher dele, com a mulher dele e comigo. Eu disse, não, assim eu não quero, eu quero só pra mim, e não tem pra mim, então também não é pra ninguém. E eu mesmo com dor no meu coração, eu fui escrever uma... Não, e aí nisso a mãe tava plantando, fazendo a viúva negra, como diz eles aqui, falando mal de mim pra rua inteira lá, e falando mal de mim. Ela disse que ia botar até no jornal, a mãe disse que ia botar tinha um programa, menino, que falava mal da vida alheia lá, que se eu me lembrar eu coloco aqui, um programa que falava mal lá dos outros. A mãe disse que ia escrever uma carta contando que eu era uma safada, eu sendo pra televisão inteira, pro mundo inteiro saber. A mãe queria que eu soubesse que eu era safada. E nisso eu e a mãe fiquemos mal, nós brigava e tudo mais. Aí eu fui pra essa casa, pra segunda casa do Getati lá, né? Morei primeiro no kitnet, o primeiro mês, depois eu fui pra essa outra casa maior, passei só mais um mês. Aí vi que o Edmilson tava querendo ficar com as duas, entendeu? Tava indeciso, se fica lá ou fica cá, e queria ficar com as duas. Eu digo, não, assim eu não quero, porque eu sou muito decidida. Eu disse, assim eu não quero, então pronto. Edmilson, não quer? Não. Peguei, escrevi uma carta pra mãe, disse, mãe, me perdoa, pelo amor de Deus, mas é a última vez que eu me envolvo com o Edmilson, se a senhora me aceitar em casa de volta, eu volto pra casa. Aí a mãe, tá bom, eu aceito. Peguei, voltei, disse, nunca mais eu me envolver com o Edmilson. Pra quê? Depois lá estava eu me encontrando de novo, escondido com o Edmilson, mas sem a mãe saber. Sem a mãe saber, mas você vê com isso mesmo, tem? Até que um belo dia eu disse, peraí, quer saber? Eu não vou mais me envolver com isso. Aí o que eu fiz? Eu tinha mudado pra casa da mãe, né? Pensa, nessas idas e vindas, filha, eu já tava com umas 15 vezes que eu saía da casa da mãe e voltava, entendeu? Acho que eram umas 15 vezes que eu saía da casa da mãe e voltava, saía da casa da mãe e voltava, porque não tinha jeito. A única que me acolhia era a mãe. Eu com 2 crianças sem um pingo de juízo na minha cabeça, né? E nova, que eu falei pra vocês, eu não tive adolescência, não tive essa fase de adolescência. Gente, eu tive a oportunidade de ir pra festa, de fazer o que eu queria, e eu não fazia, porque eu sabia que não era certo. Porque lá na minha rua, todo mundo tinha pai e mãe, ou quem não tinha pai e mãe tinha um padrasto, mas que esse padrasto era um tipo de pai, entendeu? Então as minhas amigas não podiam sair pra festa, e eu podia sair. Então elas queriam sair e não podia, e eu podia sair e não queria sair, porque eu queria sair se fosse com elas, mas elas não podiam. Então eu me lembro que eu queria muito ter pai e mãe, não por outro motivo, mas sim pra justamente ele dizer, não faz isso, não faz aquilo, não se envolve com isso, não se envolve com aquilo, de me ensinar o caminho certo. E eu não tinha essa pessoa, porque a mãe, o juízo dela era pior que o meu, é o meu hoje em dia, entendeu? E a mãe, coitada, ela também acho que passou pela mesma coisa, porque a história da mãe é até triste de contar, né, irmã? Que a mãe foi criada pelos outros também. Ela já foi adotada por outra família que maltratou ela, entendeu? Então, gente,
Eu fui desse tipo, né? De pessoa de que eu queria era justamente alguém que me desse regra e eu não tinha essa regra. Eu tive que eu mesmo fazer minhas próprias regras. E a regra que eu tinha da mãe era essa. Eu pedi pra namorar com um homem casado que tinha dinheiro, ela deixou. Eu pedi pra namorar com um homem casado que ela pensou que tinha dinheiro, ela deixou, mas depois quando ela viu que não tinha dinheiro, ela não deixou mais, entendeu? Aí, gente, o que é certo é que eu disse, não, então tá, voltei pra casa da mãe, né, e disse que não ia me envolver mais com o Edmilson, mas acabei me envolvendo com o Edmilson escondido, né, e aí chegou um dia, depois de eu ter voltado pra casa da mãe de novo, eu convenci a mãe a aceitar o Edmilson lá em casa, né, ô mãe, pelo amor de Deus, eu gosto dele, por favor, deixa. Convenci a mãe pegou e disse, não, tá bom, traz o homem, vem morar aqui com ele, pronto. O Edmilson foi morar lá dentro de casa. E aí foi quando eu entendi que não dava certo, entendeu? Porque aí o Edmilson veio, e aí um dia ele tava até legalzinho comigo, dizendo que ia ficar só comigo e tudo mais, aí eu fui e me revoltei, né? Eu digo, não, isso aí não tá certo, a família dele vai pra lá. Só que eu briguei com ele, disse, não, vai-te embora. Mandei o homem embora de noite, quando deu de manhã eu tava doido querendo voltar com ele de novo, mas eu disse, não, vou me aguentar. O que que eu fiz? Peguei e arrumei um serviço pra trabalhar dentro do mato, pra cozinhar, né? Pra cozinhar pra um pessoal lá não tem aquele povo que tira... Como é que fala, meu Deus? Caminhoneiro que tira madeira de dentro do mato. Eu tinha que cozinhar pra isso aí. Aí achei um homem bem legal, um bem respeitador que... Não, se tu quiser eu te pago um salário, era até bom. Eu pagava na diária, um salário até bom. Maravilhoso o salário mesmo. Bora, se tu quiser, vamos. Eu digo, peraí, deixa pra mim... Parar de me envolver com o Edmilson, eu vou me embora pra lá, né? Aí fui e falei pra mãe, olha, os meninos aí que eu vou ganhar um salário até bom. Aí a mãe, por rumo de dinheiro, ela leva os meninos na mesma da hora. Aí eu fui, né? Quando eu fui, nesse meio tempo, o seu Silva tava pagando, tinha pagado, aliás, o seu Silva tinha pagado um consórcio de moto pra mim, que todo mês tinha um sorteio, né? E quando a gente ganhava nesse sorteio, a pessoa não precisava mais pagar a moto e ganhava aquela moto, ou o dinheiro no valor da moto, entendeu? E nisso o seu Silva não estava largado, e mesmo assim o seu Silva continuou pagando as parcelas. O seu Silva era top demais. Nós não tínhamos envolvimento nenhum, mas mesmo assim ele continuou pagando as parcelas. E no mês seguinte, isso foi 2 ou foi 3 meses, né? Eu fui sorteada nessa moto e eu tava dentro do mato lá, trabalhando pra esses peãozadas, fazendo comida lá. Eles eram muito legal, me tratavam muito bem. E além de eu cozinhar, eu ainda pagava, ele me pagava pra lavar a roupa deles, né? Que aí eu ganhava mais ainda. Aí eu fui passar acho que um mês lá dentro do mato, né? Aí quando eu tava lá dentro do mato, eu consegui falar com a mãe. A mãe, tu ganhou um sorteio da moto, um dinheiro, né? Aí da moto eu disse, beleza, então eu vou voltar. Seu menino, eu não vou mais trabalhar pro senhor, só me paga só o que eu já trabalhei aqui. Eu acho que eu tinha trabalhado um mês ou 15 dias, sei lá. Sei como me pagou, né, os meus acertos, e foi um bom dinheiro que o homem me deu, ainda me deu um agrado ainda, graças a Deus ele me pagou muito bem. E eu voltei, e aí quando eu voltei eu disse, peraí, eu vou tirar minha habilitação, minha carteira de carro e moto, que eu tinha dado início, mas não tinha terminado. Eu disse, eu não vou pegar moto, porque... Desculpa. Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia dirigir carro e nem moto pra depois eu ser pega por uma blitz, pra depois eu ter que pagar uma multa, pra depois eu tá dirigindo também as coisas ali. Eu nunca gostei de estar dirigindo o carro dos outros, a não ser os carros que o pai da Flávia dirigia, que foi ele que me ensinou a dirigir. Ele e a mãe insistiram bastante pra me aprender a dirigir, graças a Deus. Obrigado, mãe, obrigado, Manel. Foi eles que me ajudaram a aprender a dirigir, porque eu não queria não, eu tinha medo de dirigir, né? Mas eles insistiram, me ensinaram a andar de moto, me ensinaram a andar de carro. A mãe no banco de trás dizendo, vamos, você consegue, é tão bonito uma mulher dirigir. Ela dizia que lá no hospital todo mundo chegava com seus carros, nas suas motos, e só ela que todo dia tava na parada de ônibus, esperando um ônibus pra ir embora. E era tão bonito quando alguém dava carona pra ela, que era uma mulher dirigindo. E bora, minha filha, tu tem que aprender. Eu aprendi, graças a Deus, graças ao meu Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, menina, eu disse, peraí, vou tirar minha habilitação. Aí vim do mato, né, ganhei esse dinheiro lá, ainda ganhei esse dinheiro da moto, tirei a minha habilitação. Ainda ajudei o Edmilson a tirar a habilitação dele com esse mesmo dinheiro. Esse mesmo dinheiro da moto, ainda ajudei o Edmilson a tirar a habilitação dele também. Aí tirei, ele também tirou. E depois disso eu já não tinha mais muito coisa com o Edmilson não, entendeu? Já tava me desligando dele já, mas ainda me envolvendo com ele. Aí fui, tirei minha habilitação de moto, peguei, teve o concurso do Breu, né, concurso público do Breu, eu fui fazer o concurso público do Breu. Fiz o concurso público do Breu e já não tava muito me envolvendo com o Edmilson não. Aí tentei ainda colocar Porque nesse meio tempo, depois que eu saí da rodoviária de Tucuruí,
que eu tava trabalhando na lanchonete, eu tentei botar a minha própria lanchonete, porque eu vi que lá dava muito dinheiro com coisas baratas, né? Só que lá era uma rodoviária, e no lugar onde eu quis botar não era uma rodoviária, então o preço não era compatível. Acabou que não deu certo por causa disso, que eu também, na Severo Luiz com o Edmilson, eu tentei colocar essa lanchonete junto com o seu Silva. Como eu me envolvi com o Edmilson, eu larguei de mão o meu comprometimento ali com o seu Silva e acabei que fechei a lanchonete, né? Aí não deu certo por causa disso, que se eu tivesse insistido, tinha dado certo. Tinha dado certo com o seu Silvio fazendo essa lanchonete. Ou não, porque o seu Silvio era casado, então também não ia dar certo não. Tá, beleza, fechei lá. Aí nesse meio tempo, né, tirei minha habilitação, fiz o concurso público, fiz a prova, passei, só que aí tinha que aguardar chamar. Nesse período que eu tava aguardando chamar, eu e a mãe tentamos botar outra lanchonete na frente de uma escola, da Ana Pontes Francês. Nós colocou, menino, era top demais. Ó, eu e a mãe vendia bastante pastel, nós mesmo fazíamos pastel, não tem? E a gente começou a pegar álbum de figurinha, aqueles álbuns que os meninos colecionam figurinha no álbum. E menino, eu e a mãe ganhamos um dinheiro vendendo ali com álbum de figurinha, suco, salgado, que era na frente da escola. E a meninada amava não comprar na nossa mão. E a mãe muito engraçada, a mãe sempre muito engraçada, conversando. Menina. Aí, menino, o que é certo é que o homem, infelizmente, ficou com o oi grande e o homem que a gente alugou o ponto, né? Ele ficou com o oi grande e quis tirar a gente de lá, né? Pediu o ponto que a gente tava porque ele ia colocar uma lanchonete pra ele. No caso, ele colocou e nem foi pra frente, que ele, a mulher dele, não tinha o carisma que eu e a mãe tinha. Aí, menino, o que é certo que não deu certo, né? E aí eu ainda tava nesse envolvimento com o Edmilson. Aí eu ainda tava me envolvendo com o Edmilson, mas já não tava tão envolvida não. Aí nesse meio período aí que eu tava envolvendo com o Edmilson, menina, é só pulando de relacionamento pra relacionamento. Aí eu tava meio nesse chove no moe com o Edmilson, mas já tava no finalzinho, nessa lanchonete. Na frente da escola, da lanchonete, tinha um vigia da escola, né? Que eu até me esqueci o nome do rapaz lá, mas tinha um rapaz lá e eu acabei me envolvendo com esse rapaz também, né? Fiquei sendo namorada desse rapaz lá, né? E aí foi o tempo que eu justamente dei o pé na bunda do Edmilson de vez, entendeu? Porque justamente o Edmilson já viu que eu tava me envolvendo com esse vigia, ele era o vigia da escola, né? E a gente tinha lanchonete na frente da escola. Aí eu acabei me envolvendo com esse rapaz lá, que eu esqueci o nome dele, mas se eu me lembrar eu boto aqui.